paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, que esteja compartilhando nossos vídeos, para que possamos alcançar mais vidas e mais almas serem alcançadas e edificadas por meio da palavra de Deus. Você que puder me acompanhar, livro de Atos, no seu capítulo 1 e versículo 6. Aqueles, pois, que se havia reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Meus amados irmãos, antes de eu estar contextualizando aqui esta palavra, deixa eu dar um recado para vocês. Você quiser adquirir o nosso livro digital, Da Morte para a Vida, você pode estar entrando em contato no nosso WhatsApp, adquirindo nosso livro digital. Você adquire nosso livro digital, lá está o meu testemunho completo. Eu tive agora uma nova edição do livro, acrescentando muitas outras coisas que eu não tinha colocado em vídeos e nem em pregações. E você vai estar adquirindo, você vai estar me ajudando. 10% de cada livro vai para a obra missionária. Então você vai estar abençoando um trabalho que Deus me confiou e também a obra missionária. Eu te peço o seu apoio. Vocês que me acompanham aqui no canal, esteja nos ajudando. Com a venda desses livros digitais, é aonde eu estou juntando, na verdade, para poder estar adquirindo livros físicos. E já tem testemunho, irmãos. Agora, recentemente, eu até compartilhei aqui no canal, em vídeos curtos, né? Uma moça estava afastada, uma irmã da nossa igreja emprestou o livro para ela, ela leu o livro, ela disse que quando chegou na parte do inferno, pôde sentir uma opressão, demônios correndo pelo quintal, cachorro latindo, e ela concluiu a leitura do livro, que é um livro curto, é um livro que tem agora, com essa nova edição, são 87 páginas, se eu não me engano, 87 páginas. O de antes é a 62 páginas. E ela leu o livro, quando ela terminou de ler, ela chorando, dobrou os joelhos sobre o chão, pediu perdão para Deus, depois foi no culto, na nossa igreja, e voltou para Jesus, reconciliou porque ela estava afastada. Então, isso é gratificante. Esses dias eu estava indo pregar em uma vigília e são testemunhos de pessoas que já estão sendo alcançadas e tocadas. Eu ia pregar em uma cidade aqui perto da nossa cidade, vizinha aqui, no Mutirão, e eu fui a mais ou menos 00:45, eu estava indo para a vigília. Passei por um rapaz na rua, com mochila nas costas, e o Espírito Santo falou comigo: volta e dá carona para ele. E eu só faço isso quando Deus fala comigo. Eu dei a ré no carro e eu perguntei para onde que ele estava indo. Ele falou assim: para o Mutirão. Eu falei assim: entre, eu estou indo para lá também. Aí ele entrou, ele falou: sou irmão, Deus te abençoe. Estou tão cansado, estou trabalhando todos os dias, cumprindo plantão. E nós indo, eu falei assim: não, eu sou pastor, estou indo pregar lá numa vigília. E eu perguntei para ele: você está afastado da presença de Deus? Ele falou assim: sim, eu me encontro afastado. Ali eu pude falar do amor de Deus para ele e Deus ministrou meu coração. Pega um livro e dá para ele. Então eu peguei o livro e eu dei para ele. Dei o livro para ele e eu falei para ele assim: você promete que vai ler? Ele: sim, eu vou estar lendo. Eu olhei para a capa do livro assim, né? Da morte para a vida. Ele leu a capa e falou assim: eu vou ler. E eu acredito piamente que o que Deus tocou em meu coração, poder dar o livro para ele,
é porque Deus alcançou a vida dele por meio daquele livro. E o que eu preguei para ele ali, um pouco do que eu falei, ele falou assim: eu vou voltar para Jesus. Porque sabe que o céu e o inferno é real, irmãos. E nós sabemos que nós devemos estar atento a tudo isso. Então, mesmo que você, às vezes, já tem conhecimento do meu testemunho, compre para poder estar me ajudando também na obra do Senhor, e também você pode estar passando para alguma pessoa que você conhece que está afastado, e fala assim: lê esse livro, Deus vai falar contigo. Porque o que é de Deus toca na alma das pessoas, porque Deus, o Espírito Santo, faz aquela pessoa testificar que aquilo que ela está ouvindo é verdadeiro. Então, tenho certeza de pessoas, já mais de 8 pessoas que adquiriu o livro, entrar em contato comigo falando que foi impactado, irmão, que a fé foi renovada, que quer buscar mais de Deus. Então, eu tenho certeza que você vai estar não somente semeando na minha vida ministerial, mas também semeando na obra de Deus e semeando em vidas também. Por isso que é uma relutância muito grande, irmão. Tu pensa que é fácil? Não é fácil. Só Deus sabe da semana para ser lançado este livro e até o processo hoje deste livro, que hoje está percorrendo aí as cópias que eu pedi, 50 cópias, e agora eu estou vendendo os e-book, que é o livro digital. Alguns irmãos também adquiriram, me ajudando para poder pedir mais cópias de livros. Então, só as batalhas que eu tenho enfrentado, mas Deus tem me dado forças para poder vencer dia após dia as batalhas e as lutas, os levantes do inimigo, confronto constantemente. Meus amados irmãos, eu li um texto, eu quero ser bem sucinto, mas explicar algo aqui de suma importância para os irmãos. Nós sabemos que este texto está falando a respeito da ascensão de Jesus, quando Jesus é assunto aos céus, e ele está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. Observe que no meio de uma multidão de mais ou menos 500 pessoas, conforme descreve o apóstolo Paulo, que foram vistas, 500 testemunhas viu Jesus. O apóstolo Paulo descreve isso nas suas cartas. E aqui nós observamos uma coisa, que às vezes nós não atenta para isso, mas é muito importante para nossas vidas. No meio daquela multidão, alguém pergunta, dizendo: Senhor, quando que vai ser restaurado o reino de Israel? Ou seja, algo agora, presente, algo físico e material. Jesus fala: não vos pertence a saber os tempos ou as estações, que foi criado pelo próprio poder de meu Pai, de Deus. Então observa que aos tempos não vos pertence a saber, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então para Deus, tanto Ele vê o hoje, como Ele vê o amanhã, uma coisa só. Então aqui nós observa que Deus às vezes não trabalha em nosso tempo, é no tempo de Deus. O povo está preocupado com o quê? Quando que Israel vai ser restaurado? Em outras palavras, o povo está preocupado com a restituição de Israel, está preocupado com a paz, está preocupado com uma restauração financeira, com estabilidade. Mas veja bem que Jesus vai interromper eles no versículo 8 dizendo: mas, quando recebeu o Espírito Santo, recebereis virtude ou poder, recebereis poder para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia, como até os confins da terra. O povo está preocupado com uma restauração material, e Jesus está interrompendo o povo dizendo: mas quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão cheios. Tu sabe o que Cristo estava transmitindo para o povo aqui? Não se preocupa com a restauração de Israel, não se preocupa com as coisas materiais,
não se preocupa com as coisas que pertencem a essa vida, mas a interrupção de Cristo dizendo, mas quando receber o Espírito Santo, recebereis virtude, recebereis poder para ser as minhas testemunhas. É a Cristo dizendo, mais do que importante para vocês as coisas materiais, é vocês receber o Espírito de Deus, é mais importante. Porque se você ser cheio do Espírito Santo, é cheio de poder e vai ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Então, todas essas coisas pertencem a este mundo, ao seu tempo certo, chegará a restituição sobre a vida de vocês. Ou seja, Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai, em primeiro lugar, o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a Cristo dizendo para eles mais ou menos assim, vocês estão preocupados com as demais coisas, com as coisas materiais, mas prioriza em receber o Espírito Santo, prioriza em ser cheio do Espírito Santo, prioriza o reino do céu, porque essas outras coisas que vocês estão preocupados, isso aí eu acrescento na vida de vocês, porque vai dizer, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e basta cada dia o seu mal. É o Senhor dizendo, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, vai ser livrado dos males que às vezes que vem para poder tentar nos atingir. O Espírito Santo nos alerta e nos conduz por um caminho de livramento. Então, tem um povo aqui, no grupo dessas 500 pessoas, que estão preocupadas não de receber o Espírito Santo, mas estão preocupadas com a restauração de Israel, com a restituição de Israel, com aquilo que é material, com aquilo que é físico. Então, observe que no meio daquela multidão ainda tinha alguém com pensamento qual? Senhor, vai ser quando restituir Israel? Aí o Senhor vai dizer, não se preocupe com os tempos, com as estações, porque pertence ao Senhor. Foi criado isso tudo por Ele. Ou seja, quando a nossa vida espiritual estiver bem alicerçada com Deus, as demais coisas é no estelar de dedo. Deus pode fazer tudo. Então a nossa maior preocupação não é com coisas material. É primeiramente a nossa vida espiritual e segundo o material. É isso que Cristo quis dizer para eles. Mas quando receber o Espírito Santo, enquanto vocês estão preocupados com o que é da terra, eu estou dizendo para vocês, mas quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês então recebereis poder para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. É o Senhor dizendo, ser minha testemunha ocular, ser minha testemunha aqui na terra, é um privilégio para vocês. É tanto que em Atos 2, do meio desses 500 que tinha, ficou apenas 120, um sinal de 380 pessoas que não quis perseverar em receber o Espírito Santo, porque na verdade as vidas dessas pessoas estavam mais nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais, porque eles receberam uma promessa diretamente do Senhor Jesus dizendo, mas quando receber o Espírito Santo, recebereis poder. Veja bem que a promessa de Jesus foi qual? Ao contexto, a qual ele vai dizer em João, quando eu for para o Pai, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar um Consolador. Então esta é a promessa de Cristo. Ele vai dizer, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revertido de poder. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos reverte poder de força para poder vencer as guerras, as batalhas, as aflições, vencer as provas, vencer as lutas que vêm constantemente sobre nossas vidas. O Espírito Santo que nos dá força para poder vencer tudo isso. Então, um conselho que eu deixo para todos vocês que me acompanham aqui no canal do YouTube. Busque constantemente. Talvez você que está me assistindo não é batizado com o Espírito Santo ainda. Não é selado com o Espírito Santo, conforme descreve em Efésios. Buscar o selo do Espírito Santo
ser selado com o Espírito Santo. Busque a ser selado com o Espírito Santo. Busque o selo do Espírito Santo na sua vida. Busque o batismo. Pastor, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? A Bíblia diz no livro dos Salmos, abre a sua boca e eu a encherei. Tu sabe como é que eu fui batizado com o Espírito Santo em línguas e fogo que eu busquei do Senhor? Eu fiz um propósito na igreja que eu congregava o novo convertido. É às 7 quintas-feiras. No último dia, eu coloquei diante de Deus nessa campanha ser batizado com o Espírito Santo em línguas e em fogo. E o pregador falou bem assim, só abre a tua boca e dá glória. Só abre o teu coração, abre a tua boca e dá glória e deseja ser batizado com o Espírito Santo. Porque Ele também quer te batizar, Ele também quer selar contigo. E ali eu fiquei ali por volta de 20 minutos ali naquela oração. E eu dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Minha língua começou a enrolar. Comecei a falar em línguas estranhas. Senti um fogo queimar da minha cabeça até os pés. Algo inexplicável, só quem sente que sabe. E começou a me queimar por lá de dentro. E ali eu comecei a falar em línguas. Então, o primeiro passo é isso. É a gente orar, a gente jejuar por aquele propósito. E a gente buscar de Deus. E você pode ser batizado em qualquer lugar. Pode ser lavando uma louça, pode ser na sua casa, pode ser no seu quarto. É você abrir o teu coração para Deus. Você fala assim, Deus, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Você começar a dar glória, glória, glória. Abre a sua boca e o Senhor a encherá. Então você vai dando glória, vai dando glória. Quando pensa que não, uma presença sobrenatural começa a tomar de conta do seu ser. Começa a tomar de conta de você. E você começa a viver algo surreal, algo sobrenatural, algo que você antes nunca viveu. Então, vale a pena. É um dos maiores presentes de Deus para nossas vidas. Foi o Espírito Santo que Ele enviou, que em Atos 2, todos ali naquela casa, os 120, foram cheios do Espírito Santo. Falou em línguas como de fogo. Começou a pregar com ousadia. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele muda completamente a nossa vida diante de Deus. A sua vida tem um direcionamento totalmente diferente. Você não tem sexto sentido, não, que nem o mundo fala. Não. Você simplesmente ouve a voz dele mais forte dentro de você. E você precisa manter esse nível de intimidade com o Espírito Santo. Foi batizado com ele, agora procura andar conforme tudo ele quer que você ande. E você fazer o que ele pedir para você poder fazer. E como é que ele vai te pedir? Mediante a luz dessa palavra. Essa palavra, a sua mente vai se abrir, sua visão vai se abrir. Você vai entender, o Espírito Santo vai estar ecoando em seu coração, tá vendo? Faça o que está escrito. E você vai ser conduzido de uma forma totalmente diferente. E você vive algo totalmente diferente na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Esteja adquirindo nosso livro digital. É só você entrar em contato conosco, que eu mando pelo seu WhatsApp, e assim você vai estar nos ajudando. Não deixe de semear nesta obra, irmãos. Semeia. Nós temos trabalho social na obra do Senhor. Os irmãos me conhecem há muitos aqui. Eu sou pastor presidente da Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva. Então você que sentir de Deus e semear nesta obra, semeie nesse ministério, semeie nesta obra. Sempre na descrição eu deixo aí o Pix da igreja, eu deixo aí contato. Você pode estar semeando nesta obra, neste ministério, e você está nos ajudando para a glória de Deus. Amém?